Bom, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa conversa aqui, à nossa série, sobre alguns dos assuntos mais explosivos dentro do contexto familiar. Hoje, de maneira muito especial, a gente vai conversar sobre filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Eu concordo que é muito natural que alguns de vocês que não são pais, não estão exercendo a paternidade nesse momento agora, tenham aquela sensação de, puxa vida, escolhi o dia errado. Porque a gente tem a sensação de que assuntos como esse só dizem respeito a quem está exercendo a paternidade de maneira muito objetiva. Eu queria te dissuadir dessa ideia. Em primeiro lugar, porque se você não é pai, você é pelo menos filho. E como filho, você precisa entender algumas coisas acerca da sua própria vida. Nós vivemos de determinadas formas no presente, muito em função daquilo que a gente recebeu no passado. E se a gente perceber isso, a gente vai viver melhor como adultos no presente. Em segundo lugar, é importante a gente conversar com esse tema, porque se você não é pai, mãe, você tem pelo menos a responsabilidade como avô, como tio, como alguém que cuida de uma criança que mora perto da sua casa, dentro do seu prédio, e a gente tem responsabilidades. E é bom que a gente compreenda alguns assuntos, a dinâmica interna do funcionamento das crianças, para que a gente possa exercer um bom papel. E, sobretudo, é importante a gente conversar sobre esse tema, mesmo não tendo o exercício prático da paternidade agora, porque a espiritualidade cristã não é uma espiritualidade de pacotinhos, que a gente vai pegando como quem pega algo da prateleira do supermercado, para simplesmente consumir aquilo que interessa. Se você não entender esse assunto, se você não tiver esse assunto dentro do teu coração, vai faltar na hora de você construir o mapa da sua espiritualidade, vai faltar na hora de você ser influente dentro da sociedade. Portanto, eu queria te convidar a estar inteiro, seja você pai, seja você mãe, avô, tio, ou você que não tem absolutamente nada a ver com a paternidade, todos juntos conversando sobre esse tema. Quais são as principais dificuldades da gente conversar sobre um tema como esse? Em primeiro lugar, a maioria dos pais acreditam que são melhores educadores do que na verdade são. E aí fica difícil. Sempre o pior pai é o outro. Sempre a pior mãe é a outra. A gente normalmente tem uma visão superestimada das nossas potencialidades, da nossa importância e daquilo que a gente tem feito como educadores dentro de casa. Isso é um dificultador para a nossa tarefa hoje. Em segundo lugar, a maioria dos pais enxergam melhor o problema dos filhos dos outros do que o problema dos seus próprios filhos. Sei lá onde é que surgiu esse negócio, mas acontece assim. É muito mais fácil a gente olhar para uma criança berrenta do vizinho e a gente criticar, a gente tecer algumas palavras duras, a gente questionar a maneira como a criança está sendo cuidada por eles. Mas é difícil da gente perceber problemas que são evidentes nos nossos filhos, com os nossos próprios olhos. Todo mundo enxerga, menos a gente. Dois complicadores para o exercício da nossa tarefa de hoje. Principais evidências da rebeldia dos nossos filhos. Quando a gente fala de rebeldia, a gente está falando do quê? A gente está falando daquele espírito altivo e tirano. Já percebeu que algumas crianças, elas se comportam como verdadeiros reizinhos? Eles falam e querem ser ouvidos, eles falam e querem ser obedecidos, o tempo todo como verdadeiros tiranos. Eles também demonstram desdém pela orientação dos pais. O que tem de pai reclamando com relação a isso, já percebeu? Eu falo, meu filho faz de conta que não ouviu e faz exatamente o contrário. Em terceiro lugar, confronto de autoridades. Algumas crianças hoje em dia são experts em contrariar aqueles que são autoridade. Eles são experts em confrontarem
a autoridade dos professores na escola, dos coordenadores, dos policiais, daqueles que são líderes no condomínio, o tempo todo, confrontando aqueles que são superiores. Também desprezam as pessoas de uma maneira impressionante. Já percebeu que algumas crianças não olham nos olhos daqueles que os cercam? Elas simplesmente vivem a vida. Se entram num ambiente onde existem outras pessoas, elas já não se sentem na responsabilidade de olharem nos olhos, de cumprimentarem, de estenderem as mãos. Falta às crianças de hoje em dia um pouquinho de educação, não é verdade? Atitudes covardes e cruéis. Algumas crianças, por mais que a gente queira assim, se encantar com os cabelinhos de caracol, elas são cruéis, sim. E quando elas sentem vontade de meterem a mão na cara dos pais, ou de qualquer outro amiguinho, elas fazem isso com uma tranquilidade assustadora. Da onde vem esse ímpeto? Rebeldes também com um imediatismo contumaz. As coisas precisam acontecer na hora que eu quero, da maneira como eu quero. E se isso não acontece, essas crianças de hoje, elas ficam muito bravas. Elas se sentem irritadas, profundamente irritadas. A ausência de solidariedade. Se os amiguinhos estão brincando de determinada brincadeira, eles entram quando a brincadeira lhes interessa. Se a família está assistindo um determinado filme, eles participam do filme. Se o filme não lhes interessa, se a brincadeira não interessa, o filme não interessa, eles entram no mundinho deles e não se dedicam em solidariedade ao outro. E por fim, uma irritabilidade frequente. Está dando para perceber isso nas crianças que convivem com você? Muita irritação o tempo todo. Elas precisam gritar, elas precisam brigar, elas precisam prevalecer, o tempo todo irritadas com todo mundo que se aproxima delas. Quais são as razões desse agravamento da rebeldia dos filhos? Em primeiro lugar, a profunda incompreensão dos pais sobre a vocação de educarem seus filhos. Houve um tempo em que a fé cristã estava no centro da formação de opinião da sociedade. E então, bem ou mal, frequentando muito ou pouco, as pessoas ouviam a respeito da vocação que os pais têm dentro de casa. Hoje, a fé cristã já não é mais a voz central dentro da cultura, é apenas uma das vozes, e uma voz bastante marginal no contexto da sociedade. E isso tem gerado a dificuldade de alguns pais de compreenderem o seu lugar, o seu papel como pais, como mães, dentro do contexto familiar. Eu gosto muito de mostrar essa palavra da psicanalista francesa Claude Ramos, que foi colhida por mim na revista Planeta, numa reportagem de outubro de 2008. Ela ajuda a gente a entender um pouco a nossa vocação como pais. Uma criança pequena não é um ser civilizado. Uma criança pequena não é um ser civilizado. Ela é dominada pelas pulsões, pelo princípio do prazer e pelo sentimento de onipotência. Para que ela se torne um ser civilizado, deve transformar o seu funcionamento inicial. Para que isso aconteça, a autoridade de seus pais é indispensável. Uma criança se constrói ao se opor. Uma criança se constrói ao se opor. E hoje em dia, como os pais não se opõem mais às crianças, por uma série de razões, muitas delas não estão sendo edificadas. Em outras palavras, elas não estão se tornando civilizadas no meio da civilização. É por isso que elas são tão estranhas para a gente. É por isso que a gente se escandaliza com a postura delas. Um absurdo. Em segundo lugar, esse agravamento
da rebeldia dos filhos tem como origem a crescente dificuldade dos pais em exercerem um amor firme dentro de casa. Amor, com carinho, com abraço, com dedicação de tempo, com olho nos olhos, amor, mas firme, com disciplina, com regras claras, com uma aproximação que gera temor. Muitos pais já não conseguem amar dessa forma hoje em dia. Existe um grande grupo de pessoas que a gente pode afirmar fazem parte de um grupo de risco para educarem filhos rebeldes. E que grupo de risco é esse? Em primeiro lugar, pais de idade avançada. Exatamente. Vocês já perceberam que eu estou dando um tiro no meu pé logo de largada, né? Tem um filho de 14 anos, um filho de 12 anos, e agora eu e a Cibele nos aventurando com um filho de 2 meses. Você tem ideia do quanto isso dificulta a nossa tarefa como pais? Porque agora a gente é muito mais tolerante, a gente é muito mais tranquilo para lidar com algumas coisas, a gente é muito mais avô. E isso é ruim, porque se a gente não gerar oposição, as crianças não são edificadas. Isso é muito ruim. Pais de filhos adotivos também fazem parte desse grupo de risco, porque eles crescem com aquela sensação de, puxa, o meu filho já foi uma pessoa tão sofrida na sua infância, foi rejeitado, eu não posso simplesmente assumir um papel de cobrança, um papel de orientação severa, eu não posso ser um disciplinador. Pais de filho único, afinal de contas, puxa vida, os filhos não têm com quem brincar, não tem com quem brigar, a gente não pode cobrar tanto assim dos nossos pequenos. Pais ocupados demais são pais que pertencem a esse grupo de risco também. Trabalham o tempo todo, aí se sentem na responsabilidade de darem tudo para os filhos, do bom e do melhor, e eles nunca sentem falta de absolutamente nada. Hoje eu li um pouquinho a respeito disso, e um educador dizia, se os nossos filhos não aprendem com a privação, eles precisam aprender perdendo. E é por isso que Deus permite na história de alguns dos nossos filhos que têm tudo, frustrações. Deus permite, para que eles sejam educados. Antes de serem nossos filhos, eles são filhos do Senhor. Pais divorciados, puxa vida, o meu divórcio mexeu tanto com os filhos, eu não posso cobrar demais, eu preciso amar mais, cobrar menos, ler do engano. Mesmo com o divórcio, os filhos continuam necessitando das mesmas coisas, assim como necessitam de legumes, de verduras, necessitam também necessitam também de disciplina, de correção, o tempo todo. E por fim, pais de origem pobre. Esse a gente conhece bem, né? Pobre mesmo. Daqueles assim que abrem o Danone e lambem. Você já fez isso. Pobre sempre fez isso, né? E a gente tem a sensação de que é o último Danone da vida da gente. Aí a gente cresce assim, com a sensação e com o desejo de nunca permitir que os nossos filhos sofram da mesma pampa pobre que a gente sofreu na nossa infância. E a gente acha que está fazendo bem, mas na verdade a gente está fazendo um mal terrível para eles. A terceira razão do agravamento da rebeldia dos filhos é a tendência do prolongamento da adolescência na vida dos pais, gerando inversão de papéis. Alguns pais com 30, 35, 40 anos de idade ainda vivem como adolescentes, querem se vestir como adolescentes,
querem se comportar com adolescentes, querem fazer programas de adolescentes. E se a gente acha que isso não influencia no exercício dos papéis dentro de casa, bobagem, porque influencia sim. Muitas vezes os papéis são trocados dentro da família de pais adolescentes. É o que diz Mariana Sgarione, uma jornalista que escreveu em junho de 2006, na Super Interessante. Ela disse o seguinte: mas o que acontece quando adolescentes têm filhos? O fenômeno tem chamado tanto atenção que, segundo a revista americana New York, já existe até um nome para esses pais: os groups. O termo groups se refere a um episódio do seriado Jornada nas Estrelas, em que aparece um planeta governado por crianças. Esse planeta foi alvo de um vírus que acabou invertendo todas as coisas, e quem governa são as crianças. Esse vírus tem passado por aqui. Tem gente que tomou vacina contra H1N1, mas deixou passar a vacina contra a adolescência, que gera filhos governando a própria casa. Em quarto lugar, como agravamento da rebeldia dos filhos, o estabelecimento de uma cultura altamente permissiva e complacente. Gente, a nossa cultura fomenta o tempo todo essa história de que a gente tem que permitir mais os nossos filhos, de que a gente tem que soltar eles um pouquinho mais, de que a gente tem que ser mais complacente com as crianças, com os adolescentes, porque o mundo mudou. Você acha que não? Dá uma olhadinha no que Héctor Garcia disse nessa direção. Ele afirma assim: alguns especialistas em comportamento infantil indicam que, e percebam que ele não cita os especialistas, né? Quando alguém diz que os especialistas afirmam e não cita os especialistas, olha, tem problema na parada. E quando alguém cita os especialistas, deixa de olhar só para as teses desses especialistas, começa a olhar para a família deles. Começa a ver se eles permanecem casados depois de alguns anos, se eles educam bem os filhos, se os filhos os obedecem, se os filhos foram edificados. E se tudo isso estiver correto, você então dá atenção, e eu também, à tese deles. Alguns especialistas em comportamento infantil indicam que as crianças querem se comportar bem. O maior cego é o que não quer ver. As crianças querem se comportar. O desejo delas é fazerem o que é certo, correto, justo. Esse sujeito não teve filho. Não é possível. Ou então é avô, está com 65 anos, não consegue imaginar o netinho com algum tipo de problema no coração. Mas se elas não conseguirem, existe uma razão. Por isso, a melhor maneira de lidar com filhos desobedientes é saber tudo o que está acontecendo com a vida do seu filho. Bonito isso, né? Ele continua dizendo assim: uma vez que é de conhecimento dos pais a raiz do mau comportamento, é possível facilmente remover a causa ou curar as emoções. Falei para você, eu começo a ficar irritado. Como assim é possível facilmente resolver os problemas? A gente está cansado de lidar com pessoas ao nosso redor que, olha, sofrem um curto o tempo inteiro para educarem os filhos. Primeiro o papinho de que os filhos querem fazer o bem, depois o papinho de que é fácil resolver o problema dos filhos rebeldes. Fácil. O filho se comportou mal em uma tentativa desesperada pela sua atenção. Talvez você ficou no telefone por muito tempo ou o ignorou. A culpa é sua. Sempre. Nunca a culpa é das crianças. Nunca! Porque eles são tão tetéias. Pode ter problema ali. Pode. Se o seu filho morde outra criança, por exemplo, você deve abaixar e dizer
que aquele comportamento não é aceitável. Uma criança mordeu o outro, se agacha e diz assim: esse comportamento não é aceitável. E está resolvido. Está vendo como você peca em coisas bobas? Se tivesse dito isso antes, quantas crianças não teriam deixado de serem mordidas? Se ele continuar, então é hora de retirá-lo da situação. Você tira o menino da sala e põe no quarto, e o problema está resolvido. Que dica maravilhosa! Só não pode deixar o menino voltar para a sala. Isso ele não colocou no texto. Assim é fácil, você coloca um ponto final na situação. Está dando para perceber como a nossa cultura é permissiva? Como a nossa cultura subestima o problema do coração dos nossos filhos? Por isso a rebeldia tem crescido a passos largos na nossa sociedade. Em último lugar, como razão do agravamento da rebeldia, a desatenção secular quanto ao problema espiritual do DNA corrompido pelo pecado. Em outras palavras, a nossa cultura acredita, por A mais B, que as crianças nascem boas. E que se elas tiverem bons exemplos, elas vão reproduzir coisas boas. Será? As Escrituras nos dizem algo bastante diferente. O profeta Jeremias diz no capítulo 17, verso 9: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. O coração da gente tem um problema, guarda uma doença que é terrível. E por mais que a gente se esforce exteriormente para aparentarmos outra coisa, lá dentro tem problema. Lá dentro tem problema. O rei Davi, o grande rei de Israel, concorda com a palavra de Jeremias, dizendo no Salmo 51, verso 5: sei que sou pecador desde que nasci. Desde que nasci, sim. Desde que me concebeu minha mãe. Para quem conhece o Salmo 51, ele é um salmo que tem como pano de fundo um ato de infidelidade desse rei. Ele se afeiçoou por uma mulher que estava tomando banho, e ele nem pensou no fato de que ele já tinha um harém, ele nem considerou o fato de que aquela mulher já era casada. Ele foi e tomou aquela mulher para si. E agora no Salmo 51 ele está confessando os seus pecados, e ele diz no versículo 5: desde que eu me conheço por gente, eu percebo esse problema aqui dentro do coração. E da onde isso surge? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, diz assim: o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim, todos pecaram. Não é a prática de um ato de rebeldia que contamina o meu coração, mas um ato cometido lá no passado, pelos nossos primeiros pais, que acabou corrompendo o DNA do ser humano de tal forma a fazer com que toda a raça humana nascesse com essa tendência. Por conta de um só homem, entrou na história da humanidade o pecado. Ele está se referindo aqui à desobediência de Adão e de Eva. Eles disseram: nós estamos rompendo com o Senhor Criador, nós queremos levar a nossa vida conforme a nossa própria maneira de entender, e com isso todo o universo entrou em colapso, inclusive o coração humano. A rebeldia então se estabeleceu no coração do ser humano, e todos nascemos com essa tendência inerente à nossa natureza. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso.
Renato, é muito difícil entender essas coisas, porque isso vai contra o que alguns pensadores contemporâneos, alguns educadores têm dito por aí. Eu sei. E esses educadores dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado. Deixa eu só argumentar com você no seguinte sentido. Essa coisa de dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado tem como pano de fundo a ideia de que um dia ela não foi ultrapassada, de que lá no passado as pessoas olhavam para a Bíblia e diziam assim: isso mesmo, nós devemos viver assim. Bobagem. Nunca existiu esse tempo no passado. A Bíblia nunca foi aceita em cultura alguma pelo homem natural. Por quê? Porque ela sempre foi um livro contracultural. Ela sempre agrediu as percepções que não são percepções que vieram da revelação de Deus e estão contidas nesse livro maravilhoso. E é exatamente com base em apenas um versículo da revelação de Deus nas Escrituras, em Efésios 6, verso 1, é que nós vamos extrair as dicas para a nossa mensagem de hoje. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Só isso. Só isso. E somente desse versículo a gente pode extrair a reflexão dessa noite. Aqui nós encontramos algumas compulsões presentes no coração dos nossos filhos e algumas orientações de Deus para o cuidado do coração deles. Dá para crer? Vamos lá? A primeira compulsão que esse simples versículo nos apresenta é a compulsão pela desobediência. Paulo diz assim: filhos, obedeçam. Filhos, obedeçam. E se há necessidade de uma ordem interpelativa no sentido da obediência, é porque ela não é algo natural do coração dos seres humanos. Ela não é algo natural no seu coração. Ela não é algo natural no nosso coração. Nós tendemos à desobediência. Quando alguém diz para a gente o que a gente deve fazer ou o que a gente não deve fazer, imediatamente emerge uma bola de fogo que vem parar na nossa garganta, e a vontade que a gente tem é de esganar quem quer fazer com que a gente o obedeça. Você percebe isso em você, e as nossas crianças não percebem isso nelas, mas é exatamente isso que está presente em seus corações. Mais do que isso, sempre que uma criança descobre o que os seus pais querem, elas tendem a fazer exatamente o contrário. Não é mágico. É interessante, quando você diz para uma criança: olha, você não pode colocar o dedo na tomada, emerge um desejo excomunal de colocar o dedo aonde não se pode colocar. De onde vem isso? Senão da compulsão pela desobediência que existe no seu coração, no meu coração e no coração das crianças. Diga para uma criança que eles não podem beliscar os amiguinhos. Vai crescer uma bola de fogo no coração das crianças que ouvem isso. E o que eles vão querer fazer com maior afinco é beliscar os amiguinhos. Se a gente disser que eles não podem repetir a sobremesa, o pedaço mais saboroso sempre vai ser o próximo. Sempre. Se a gente disser que eles não podem mostrar a língua, você vai poder tirar foto à vontade de todos os ângulos da língua dos seus filhos. Porque nós e os nossos filhos temos aqui dentro, como fruto do que aconteceu lá no passado, uma compulsão pela desobediência. Em segundo lugar, esse simples versículo mostra para a gente que nós temos no coração a compulsão pela autonomia. Nós não queremos que ninguém nos lidere. Todas as vezes que alguém
surge como um superior na nossa vida, um chefe, um governante, isso nos desestabiliza. A sensação de que a gente não pode fazer aquilo que dá na nossa cabeça é algo que nos consome e consome os nossos filhos. Filhos, obedeçam os seus pais. Se há necessidade de uma interpelação como essa, é porque há uma tendência interior à autonomia. Se fosse natural, não haveria necessidade de ficar dizendo isso. A compulsão pela autonomia gera repulsa pela autoridade e escraviza as crianças aos seus próprios desejos. Isso acontece com as nossas crianças e isso acontece com a gente também. Como é que a gente pode identificar a compulsão pela autonomia na vida dos nossos filhos? A gente percebe isso, por exemplo, na gritaria infantil diante da intervenção dos pais. Quando os pais se aproximam com uma autoridade no lar e dizem assim, para a esquerda ou para a direita, eles imediatamente veem um calorão subir no interior deles. E eles extravasam isso gritando. Outros agridem diante da ordem da sua mãe. Outros têm o hábito de xingarem os pais, parentes e adultos. Mas os meus filhos não cresceram sabendo palavrão, eles aprenderam na escola, aprenderam palavrão na escola. Mas fazem uso desses palavrões justamente para dar vazão à compulsão pela desobediência e pela autonomia. E por fim, no hábito de dizer não a todo instante e a todo mundo. Filho, vem aqui. Não. Filho, leva o cachorro para passear. Não. Filho, vai estudar. Não. Não. O não das crianças é a tentativa de romperem com a autoridade dos pais. Romperem com a autoridade dos pais o tempo todo. A terceira compulsão é a compulsão pelo controle da situação, das circunstâncias. Filhos, diz Paulo, obedeçam os seus pais, pois isto é justo. Muitas vezes em que um pai e uma mãe dão uma orientação, eles acabam ouvindo dos filhos. Isso não é justo, mãe. Isso não é justo, pai. E alguns pais, cheios de demanda no coração, começam a tremer diante dessa expressão. Será que eu não estou sendo justo? Será que eu estou sendo duro demais? Será que os outros pais são melhores do que eu? Será que eu não vou ser mais amado pelos meus filhos? Será? A compulsão pelo controle é a compulsão pela manipulação, que se manifesta de diversas formas. É interessante como as crianças tentam manipular os pais desde pequenininhos. Da onde isso vem? Alguém aqui deu aula de pós-graduação para os bebês, para que eles aprendam a arte da mobilização, manipulação. Me sumiu a palavra. Não, a gente não fez isso. Mas vem no pacote. Vem das compulsões do coração. Como a gente identifica essa compulsão pelo controle? Na decisão de nunca dormir longe da cama dos pais. Basta que os pais digam, a partir de agora, vocês vão dormir no quarto do lado. Para os filhos terem um belo de um desafio. Aí o menininho pega, joga o cobertor nas costas, para na frente da cama dos pais. O pai, louco para namorar a esposa, diz assim, filho, nós já falamos, volta para o seu quarto. Aí a mãe, que não está afim de namorar, diz assim, mas é tão lindo. Olha a carinha dele. Só tem 9 anos de idade. Daqui a 9 vai para a faculdade. Você já percebeu? A gente vai perder. Essa fase passa tão rápido.
Aí o pai disse: tá bom, pode, vem cá. No hábito de fazer greve de fome para ser atendido, o filho adolescente diz: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais comer, eu vou para o quarto, não vou comer até ser atendido no que eu quero. Vai ficar tanquinho, meu amigo, vai ficar tanquinho. Isso é tentativa de manipulação, na ameaça de não amar mais caso seja contrariado. Se você continuar me forçando a fazer o que eu não quero, eu não vou te amar mais. E algumas mães e alguns pais, cheios de demanda, caem nessa. Será que a gente não aprendeu com a nossa própria história? A maioria de nós que crescemos bravos com os nossos pais porque eles nos deram limites, hoje somos gratos e os amamos muito mais por conta da intervenção deles na nossa vida. Por fim, na decisão de só brincar com os amigos quando eu for o chefe da brincadeira. Compulsão pelo controle. Por fim, a última compulsão presente nesse versículo, a compulsão pela alienação de Deus. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Esse texto vem para mostrar para a gente que a obediência no contexto familiar é muito mais do que a obediência dentro do contexto familiar para fazer as coisas funcionarem dentro de casa. A obediência dentro de casa é um exercício de espiritualidade no Senhor. No Senhor. Muito embora todos nós nasçamos com um interesse pelo transcendente, nós tendemos aqui dentro a uma alienação do Senhor. A compulsão por essa alienação de Deus é uma tendência contrária tanto à intimidade com Deus, à oração, à leitura da palavra, quanto à submissão à sua palavra. Isso está presente no coração das crianças, e isso está presente no nosso coração também. Não são raras as vezes em que a gente para ouvir uma mensagem e diz: nossa, isso é interessante, isso eu vou me apropriar. Mas de repente a gente ouve alguma coisa com a qual a gente não concorda, e alguma coisa dita com base naquilo que Deus revelou para a gente diz assim: não quero, isso para mim não funciona. Compulsão pela alienação de Deus. Compulsão pela alienação de Deus. O coração das crianças e o nosso coração está repleto dessas compulsões. Delas nós não fugimos, nenhum de nós. Identificando a compulsão na forçação de barra para não ir à igreja. Ai, Renato, puxa vida, meu filho está numa fase difícil, ele não quer mais vir à igreja, ficou em casa. Como assim? A gente não precisa se espantar com essa história dos nossos filhos não quererem vir à igreja. Eles nasceram com compulsão nessa área. Eu dou graças a Deus do meu pai não ter dado ouvidos ao meu direito de não ir à igreja quando eu era adolescente. O que eu briguei com o meu pai por causa disso, vocês não têm ideia. E eu arrumava os argumentos assim mais encantadores para não ir à igreja. Como por exemplo: pai, eu preciso estudar porque eu tenho uma prova importante amanhã. O pai dizia assim: azar o seu. Como assim, pai? Eu preciso estudar. Devia ter estudado antes. A gente não vai abrir espaços e concessões nessa ordem de prioridade não, meu filho. Você passou a semana fazendo brincadeiras e dizendo não para o estudo que eu ordenava você a fazer. Vamos para a igreja. E eu tomei tanto pau em prova, meus professores do Objetivo que o digam, viu?
Na indisposição para ouvir pais e professores sobre Deus, muitas vezes eles rejeitam. Na vontade de dormir em meio às devocionais dentro de casa, tem filho que não dorme por força de decreto nenhum. Eu tenho um dos filhos assim em casa, né? Ele odeia dormir, ele briga o tempo todo, eu não quero dormir, não quero dormir, não quero dormir, não quero dormir, até que ele dorme, assim. Mas se a gente diz assim, vamos ter um tempo de oração e de leitura, bate um soninho assim, de virar os olhos, pá, rápido, às 7:30. O nome disso é ascedia, segundo Evagrio de Pôntico. Ascedia é a indisposição espiritual, a preguiça, de nutrir um relacionamento com Deus. Pecado capital, segundo Evagrio de Pôntico. Na geração de culpa nos pais que servem a Deus, o tempo todo fazendo com que os pais se sintam culpados porque estão servindo demais a Deus. De fato, existem alguns pais que passam dos limites, tanto na busca por Deus, quanto no trabalho dentro de igrejas locais, e acabam roubando o tempo dos filhos. Isso é muito prejudicial. Mas eu ouvi certa vez algo muito interessante da experiência de um missionário chamado Irmão André. Não sei quantos já ouviram falar dele, mas um grande homem de Deus, talvez um dos grandes apóstolos contemporâneos, um velhinho hoje, que trabalhou durante muito tempo fazendo a travessia para países onde não podia entrar a Bíblia, com inúmeros exemplares das Escrituras. Ele era o contrabandista de Deus. E ele passava muito tempo fora do país, e ele perdeu muitas ocasiões importantes dentro de casa. E alguns anos atrás eu estava numa conferência e uma pessoa fez uma pergunta para ele. A pergunta era a seguinte: viu, você conta das suas histórias e parece que você está longe o tempo inteiro. Você não se sente culpado por ter perdido alguns episódios da vida dos seus filhos servindo a Deus? A resposta dele foi a melhor possível. A resposta dele foi a seguinte: eu sempre procuro fazer tão somente aquilo que Deus me mandou fazer, na certeza de que se Deus me mandou fazer o que eu estou fazendo, Ele vai dar conta de suprir aquilo que eu não posso suprir dentro de casa. E quando eu percebo que alguma iniciativa não está no coração de Deus, mas está no meu coração, eu abro mão e fico dentro de casa. Mas é verdade, muitas vezes eu estive fora em dias de aniversário dos filhos, aniversário de casamento. A minha esperança é que os meus filhos e a minha esposa tenho aprendido ao longo desses anos que a minha grande paixão é amar o Senhor. Porque se eles perceberem isso, a chance deles amarem o Senhor da forma como eu amo é muito grande no coração deles também. Discernir entre aquilo que é vontade de Deus e discernir aquilo que é vontade do meu coração, mas sempre estando presente na presença de Deus e no trabalho da igreja, para que os filhos entendam o quão importante é Deus na vida dele. Diante dessas compulsões, a gente também pode encontrar algumas orientações aos pais. Primeira orientação: estabeleçam regras claras. Se você quer que os seus filhos te obedeçam, como diz Paulo aqui, filhos obedeçam, é fundamental que você apresente regras claras. O Arnaldo já diz isso, né? Uma regra é clara. Na sua casa é? Porque se tem uma coisa que irrita os filhos, é quando os pais cobram ou disciplinam os filhos sem que os acordos tivessem sido postos devidamente à mesa. Você vai educar o filho? Diz exatamente o que precisa ser dito. Diante do desafio de educar seus filhos, deixe claro o que fazer,
quando fazer, como fazer e sob que pena fazer. Do contrário, você vai estar extrapolando na sua relação com eles. Muitos de nós crescemos como filhos num contexto de família sem regras claras. E assim podemos desenvolver indisciplina e agressividade. Você quer que os seus filhos cresçam assim? Indisciplinados, sem conseguir falar na medida certa, sem conseguir beber na medida certa, sem conseguir comer na medida certa, sem conseguir se exercitarem na medida certa. Compulsões emergem quando a gente vem de um lar que não tem disciplina. Muitos de nós somos agressivos, 35 anos nas costas, e ainda vai para uma festa e briga, e sai contando para todo mundo como se isso fosse a coisa mais bonita do planeta. Ridículo. Criação fruto de um envolvimento sem disciplina, sem limites. Filhos que cresceram sem regras dentro de casa podem desenvolver prazer pela contravenção. É proibido, então eu quero, vou provar. Passa para mim, eu quero. Podem desenvolver aversão pelas leis de Deus. Você já percebeu essa relação? Se os nossos filhos não nos obedecem, quem é que vai garantir que eles vão obedecer às leis de Deus? Nós fomos colocados dentro de casa para que eles pudessem aprender. A família é uma espécie de balão de ensaio para a relação com o Senhor. Eles precisam nos obedecer. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, para que no tempo certo eles obedeçam a Deus também. Segunda orientação: exerçam disciplina corretiva. Exerçam disciplina corretiva. Filhos, obedeçam os seus pais, figura de liderança. E todo exercício bom de liderança explicita o que se espera e apresenta as consequências da contravenção. Um dos principais responsáveis pelo esfacelamento da autoridade dos pais tem sido a certeza da impunidade. Alguns de nós só conseguimos ameaçar os nossos filhos. Se você não fizer isso, eu vou tirar isso de você. Você vai ficar sem sair de casa, você vai ficar sem televisão. Mas na hora H, a gente amolece. Depois de alguns minutos, a ira passa e a gente solta. A disciplina não é um meio de extravasar a nossa ira. Não é um jeito de nos aliviar do peso da desobediência. Mas é um meio legítimo para que os nossos filhos sejam e recebam a devida oposição para poderem crescer e se tornarem gente civilizada. Disciplinar os filhos é fundamental para que eles aprendam a respeitar aqueles que estão sobre eles. Filhos que cresceram sem disciplina corretiva dentro de casa podem desenvolver insegurança, medo. É engraçado, mas os limites, eles nos dão força. Sentimentos de baixa autoestima emergem também quando os pais deixam de exercer a sua liderança dentro de casa. Filhos que cresceram sem disciplina podem desenvolver desrespeito pelas autoridades. Aí o sujeito desrespeita o professor, o sujeito desrespeita o policial, o sujeito desrespeita os políticos, o sujeito desrespeita os governantes, todo mundo. Ele se transforma num delinquente. E podem desenvolver também a ausência do temor a Deus.
por nossa culpa. Está dando para você perceber como nós somos importantes, nós pais, diante do contexto da educação dos nossos filhos. Aprendam a dizer não, uma outra dica. Filhos, obedeçam aos seus pais. Aí o filho tenta te manipular dizendo: isso não é justo. Aí você diz: tudo bem, mas faz o que eu mandei. Mãe, deixa eu sair. Não. Deixa eu pegar. Não. Mas por que não? Porque não. Por que não? A gente odeia ouvir não quando a gente é pequeno. Eu estou aqui falando com vocês, lembrando de uma cena, eu com minha mãe dentro da lavanderia, e eu tentando argumentar: mas mãe, olha, mãe, e eu sempre fui bom nessa coisa de tentar argumentar, essa coisa desde pequenininho, eu tentando, e minha mãe olhava para mim e dizia: não, 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 e aquilo me deixava completamente possesso de angústia, porque eu não conseguia dobrá-la. Graças a Deus eu não consegui dobrá-la. Eu não me tornei um delinquente. Eu fui edificado porque eu tive oposição, limite. Como pais cheios de demandas da criação que recebemos, às vezes temos dificuldade de fazer isso. Porque às vezes a gente é pai muito velho, às vezes a gente está passando por um divórcio, às vezes a gente não quer que os filhos tenham a mesma pampa pobre que a gente teve, nós já conversamos sobre isso. Ao dizer não, nós ensinamos os nossos filhos a terem limites e a lidarem com as frustrações naturais da vida, a lidarem com as frustrações naturais. Gente, hoje à tarde eu peguei os meus 3 filhos, 14, 12 e 2 meses, e a gente foi ter uma tarde de lobisomem, só homem tomando sorvete. Sibeli ficou em casa, tranquilinha, 1 hora inteira sem a gente. E a gente começou a tirar foto, brincar na sorveteria. Foi uma tarde deliciosa assim. Aí o Rafael lembrou de uma coisa muito interessante. Ele falou assim: pai, você lembra como eu fiquei quando a gente perdeu o nosso irmãozinho, quando a mamãe estava grávida, antes do Vinícius? Eu falei: lembro, filho, não esqueço nunca disso. Ele falou: como foi bom a gente ter passado por aquilo. Eu falei: explica, Rafael. Ele falou: pai, a gente ficou mais forte, mais unido. Eu falei: ah, é, filho? É. Como é bom a gente levar umas pancadas, a gente aguenta outras depois. É por aí, filho. E além do mais, ele disse: veio o Vini. Como é bom ter o Vini aqui com a gente. Filhos que cresceram sem ouvir não dentro de casa podem desenvolver compulsividades, comer, beber, comprar, falar. Podem desenvolver dificuldade de lidar com frustrações. Podem desenvolver uma espiritualidade utilitarista. Eu só fico com o Senhor, Deus, se o Senhor fizer as coisas do jeito que eu quero. Falta de uma criação com limites. E em quarto e último lugar, conduzam os seus filhos a Deus. Se você quer uma dica para lutar contra essas compulsividades presentes no coração das crianças e nos nossos, obedeçam os seus pais no Senhor, no Senhor, no Senhor. O alvo maior é sempre o fortalecimento dos vínculos com Deus. Sempre. Conduzir os filhos a Deus é fundamental, pois somente Ele é que pode resolver o problema do nosso coração. O nosso problema de rebeldia não veio lá de trás. Com a decisão dos nossos primeiros pais, todo mundo nasceu rebelde desde então.
Só existe uma maneira da gente se livrar desse negócio e aprender a conter essa rebeldia: é se reencontrando com o Senhor e fazendo dele o Senhor da nossa vida. A Bíblia afirma que à medida em que nos rendemos ao perdão de Cristo por conta da nossa desobediência, por conta do nosso senso de autonomia, por conta da nossa tendência de fazermos o que nós queremos, simplesmente para termos o controle. Quando nós nos submetemos a Jesus, Ele nos perdoa e nos dá um novo coração. Um novo coração. Percebam o que diz o texto de Ezequiel, de profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Deus está dizendo isso para os seus filhos. Deus está dizendo: eu vou trabalhar as compulsões do coração dos filhos de vocês, e vou dar a eles um novo coração, e Ele quer usar você para isso. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, Ansiando por isso, o próprio Davi disse, também no Salmo 51, verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A gente precisa desse milagre acontecendo na vida da gente. Muitos de nós crescemos sem disciplina, sem amor e com compulsões no coração, fruto da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos que isso aconteça com a gente, para bem-estar do nosso interior, das nossas relações familiares e da sociedade que está sendo gradativamente transformada pelo nosso Deus. Concluindo, se você reconhece que seus filhos têm compulsões profundas, não trate apenas dos sintomas. Estabeleça regras claras. Exerça disciplina corretiva. Aprenda a dizer não, por mais difícil que seja. Mesmo se puder dizer sim. Às vezes é importante dizer não, porque o não é importante. E, sobretudo, leve os filhos de vocês aos pés de Jesus. Esse é um compromisso que eu tenho lá em casa. Ao longo dos últimos anos, eu tenho levado tanta gente aos pés de Jesus. A minha oração é: Deus, me deixa fazer isso com os meus filhos. Eu estou disposto a trocar essa experiência com o mundo todo, mas eu quero levar os meus filhos aos pés de Jesus. Que você também pense assim a respeito dos seus filhos. Em segundo lugar, se você ainda tem dúvidas de que as orientações de Deus para a educação de seus filhos são sábias, compare o produto da aplicação delas no contexto de algumas famílias cristãs com aquelas que não as reconhecem como válidas. Eu não estou te desafiando aqui a olhar, por um lado, para famílias não cristãs e que não seguem esses princípios, e para famílias que frequentam igreja. Tem um bando de gente que frequenta igreja, um bando, que nunca fez as orientações de Deus, nunca, a regra para a sua vida e para a sua família, nunca. Portanto, não estranhe em olhar gente nas mais variadas comunidades cristãs vivendo o inferno dentro de casa. Não estranhe. Mas alguns
dentro de algumas comunidades cristãs, têm ousado criar os filhos dessa forma. Dá uma olhadinha no produto desse exercício. Vê se está dando certo. Vê se no final a coisa fica boa. E de maneira pragmática, faça essa opção também. Se você não tem filhos pequenos, mas tem crianças ao seu redor, sobrinhos, netos, filhos de amigos que sempre vivem debaixo da tua companhia, nunca desautorize os pais dessas crianças. Nem mesmo estimule a aversão pela ordem deles, nunca. É o pior que um avô, um pai, um avô ou um tio pode fazer. É o pior. Se algo precisa ser dito aos pais, que seja dito diretamente a eles. Se você não concorda, chama o pai, chama a mãe, com carinho, com maturidade, com espírito de harmonia, de edificação, faça isso. E por fim, se você chegou à conclusão de que alguns dos seus comportamentos complicados, dos seus e dos meus, têm origem numa educação disfuncional dentro da nossa casa, por conta da falha dos nossos pais, não se esconda atrás disso. Não importa o que fizeram de você, o que importa, como diz o ditado, é o que você vai fazer do que fizeram de você. Arrependa-se diante de Deus e imponha regras sobre a sua vida. Todo mundo precisa de regras, inclusive nós adultos. Todo mundo precisa se submeter a alguém, se submeta a alguém também. Todo mundo precisa abrir mão do controle em determinado momento. Todo adulto precisa disso. Para quê? Para nós colocarmos os pés no chão e não corrermos o risco de nos enxergarmos como os nossos próprios, como se fôssemos os nossos próprios deuses.